Seja bem-vindo, seja bem-vinda à Academia do Relacionamento. Eu sou Caroline Lemos, psicóloga especialista em relacionamento, na área de reconstrução do relacionamento, na área de reconquista. E é com muito prazer que eu te recebo aqui, nesse nosso espaço, para desconstruirmos temas da psicologia, para desconstruirmos temas sobre relacionamento. Para você que está chegando agora e ainda não conhece o nosso canal, é muito bom ter você aqui. Já aproveita para explorar cada episódio, já aproveita para explorar cada tema que está sendo trabalhado aqui. E além de aproveitar para explorar cada tema que está sendo trabalhado aqui, aproveita também para deixar um feedback de qual tema você gostaria que eu trabalhasse nesse canal. Então, nos comentários você tem total acesso para me dizer qual tema você deseja que eu trabalhe aqui. Então, é com muito prazer que eu te recebo aqui, nesse nosso espaço, para descomplicarmos temas da psicologia na área de relacionamento. Hoje, eu pensei em trabalhar um tema específico, mas daí, quando você está olhando nas redes sociais algumas coisas, você acaba gerando novos temas. Não sei se com você é assim, mas minha cabeça ela funciona a mil. E aí eu decidi falar um pouco sobre redes sociais. Eu decidi trazer um pouco aqui para vocês algo que eu percebi esses dias, enquanto eu fuçava aí as redes sociais, apareceu um post para mim, eu fiquei olhando para esse post pensando quantas coisas nós escutamos que levamos como uma verdade absoluta, mas na realidade não é uma verdade absoluta. E esse post, ele falava sobre as 5 linguagens do amor. E essa pessoa trazia as 5 linguagens do amor com o olhar das 5 feridas emocionais ou das feridas emocionais que nós temos durante a infância. E eu fiquei pensando como a funcionalidade de hoje também é colocada como disfuncionalidade. Com que sentido? Com que propósito é colocada uma funcionalidade? A Linguagem do Amor é um livro que eu gosto, principalmente para trabalhar na clínica com casais, porque ele traz uma leitura muito interessante sobre a necessidade do casal. E aí você olha para esse livro que foi muito bem escrito, o autor teve um embasamento ali na vivência dele para poder escrever sobre esse livro, e você vê alguém falar sobre ele comparando as linguagens do amor às feridas emocionais. E engraçado que no decorrer da postagem, nos comentários, algumas pessoas pediam para ele a referência científica daquilo ali que ele estava postando. E não tinha uma referência científica, era com base na vivência dele. Ele se apresenta como terapeuta, vocês sabem que terapeuta, não desmerecendo, eu jamais vou desmerecer um bom profissional, até porque tem terapeutas que eu admiro muito, mas tem terapeutas que teve uma formação de um final de semana e se intitulam terapeutas e estão aí atendendo, estão aí tentando cuidar de pessoas, sendo que eles não têm o mínimo potencial para cuidar de si mesmo. Não estou dizendo que é essa pessoa, até porque eu não conheço essa pessoa. Mas o que me chama a atenção do post é que quando ele compara a questão das linguagens do amor, as feridas da infância, as feridas emocionais, muitas pessoas se encaixam aquilo ali e acreditam que a sua linguagem do amor, a forma como elas expressam, como elas recebem o amor, acaba sendo distorcida de alguma forma. E eu fico me perguntando, até onde nós vamos patologizar tudo? Até onde tudo vai ser patologia, tudo vai ser ferida. As linguagens do amor, elas são baseadas nas nossas necessidades. E claro que ela tem uma relação direta em como nós somos criados. Então, se eu venho de uma família que tem muito abraço, que tem muito apego, que tem muito contato físico, a minha linguagem do amor, ela vai ser de contato físico. Então, eu venho de uma família, um exemplo, que minha família é muito de abraçar, é muito de beijar, é muito de estar junto, de estar unido, de estar misturado. E isso não tem nada a ver com minhas feridas emocionais. Então, quando eu olho para isso, eu preciso compreender primeiro quem eu sou. Enquanto eu lia o post, li os comentários, eu lembrei de um confronto que eu fiz com uma paciente minha.
que eu lembro que ela jogou no chat GPT perguntando sobre quem ela era, e o chat GPT trouxe algumas informações, e uma das informações eu confrontei a ela, como se fosse uma verdade absoluta, e ela ficou se questionando sobre aquilo, e aí depois ela trouxe, a gente discutiu sobre, eu brinquei dizendo, eu estava te provocando, porque eu queria saber até onde você se conhecia verdadeiramente. Muitas vezes nós estamos criando diagnósticos com base nas redes sociais, diagnósticos do nosso relacionamento, diagnósticos do nosso parceiro, que meu parceiro é narcisista, que minha parceira é narcisista, que meu parceiro é isso, que meu parceiro é aquilo, e nós estamos trazendo isso para dentro do nosso relacionamento e para a nossa vida como uma verdade absoluta, sem questionar, sem entender se isso realmente tem algum embasamento, se isso realmente tem algum sentido, se isso realmente tem algum tipo de certeza ali científica por trás. E muitas vezes nós pensamos nisso e trazemos isso como uma única forma, justificar ou responder a nossa verdade absoluta. Nós buscamos uma comprovação, nós buscamos pessoas que comprovem a nossa verdade, que comprovem a nossa teoria. Então, um exemplo, se o meu relacionamento tá ruindo, se o meu relacionamento não tá indo bem, se o meu relacionamento tá caindo das pernas e eu tenho um parceiro que ele vem de uma família que não é uma família amorosa, carinhosa, é de uma família mais rígida e ele tem esse tipo de comportamento, é mais fácil eu justificar que ele é narcisista do que eu simplesmente olhar para o comportamento dele e pensar da seguinte forma: será que existem questões aí que ele foi aprendendo pelo meio que ele vive, pelo ambiente que ele viveu, pela história de vida dele de abandono, por tudo que veio acontecendo na vida dele, então ele tem esses comportamentos devido a isso? Quais são os comportamentos que eu tenho que podem gerar um gatilho nele para liberar aí nele o pior lado? Então, quais são os gatilhos que eu acabo gerando nele com determinados comportamentos que eu tenho? Então, quando a gente começa a olhar para o outro, não só para o comportamento do outro, mas quando nós começamos a olhar para o comportamento do outro em cima do nosso comportamento, de tipo, não é, será que realmente só o outro que está errado? Será que realmente só o outro que tem um problema? Será que realmente só o outro que é culpado nisso aqui? Mas qual é a minha responsabilidade diante disso aqui que está se apresentando? Como eu acabo reagindo diante dessa situação? Ou até mesmo como eu acabo gerando alguns gatilhos dentro desse relacionamento que não são gatilhos saudáveis. É muito comum quando eu recebo na mentoria de reconquista ou quando eu recebo casais na clínica ou na mentoria de reconstrução de relacionamento, é muito comum entrar no jogo de culpa. Quem é o culpado da relação? Quem é o culpado por estar agindo de determinada forma? E sempre tem aquele, a gente brinca aqui que é boi de piranha. Sempre tem um boi de piranha, aquela pessoa que é responsável por tudo que está acontecendo. E sempre tem aquela pessoa que foge de tudo que está acontecendo. Ela não assume as responsabilidades dela diante do que está acontecendo. Ela simplesmente culpa o outro. O outro é responsável por tudo e ela precisa simplesmente se libertar desse malfeitor que está fazendo com que ela sofra ou com que ele sofra e precisa se libertar. Então hoje, quando a gente se depara com essa situação, é muito comum buscar a felicidade ou buscar essa libertação de um relacionamento atrás de uma felicidade que muitas pessoas disseram que existia ali. É uma felicidade que muitas pessoas trouxeram que era uma verdade absoluta. Então, quando a gente vai pensando nisso, eu fico me questionando, até onde eu leio algo ou eu busco algo com a intenção do meu desenvolvimento pessoal, com a intenção de ajudar e de contribuir nesse relacionamento, ou a minha intenção é só de contribuir na minha teoria de que eu tenho razão e de que o outro está completamente errado? Qual é a minha intenção quando eu leio sobre um determinado assunto? Qual é a minha intenção quando eu busco um determinado assunto? Isso é fundamental para que eu possa compreender se eu realmente estou buscando um desenvolvimento pessoal, se eu realmente estou buscando um crescimento, se eu realmente estou buscando me desenvolver ou se eu estou me apegando a algumas justificativas e usando essas justificativas como bengala para me defender inclusive do meu processo de mudança, do meu processo de transformação, porque afinal, a gente parar para poder analisar quem somos dói.
Dói pra caramba mudar, não é fácil. Não é fácil você olhar para tudo que você foi construindo, inclusive o que você construiu de forma negativa, e você ter que mudar. Você ter que tocar naquelas caixinhas que você achou que nunca tocaria na sua vida. Isso dói muito. Mas poucas pessoas estão dispostas ou disponíveis a fazer isso. Então, quando eu te convido, quando eu gravo esse episódio, é um convite, literalmente, para que você possa refletir na sua jornada, na sua vida, e antes de você apontar o dedo para o outro dentro do teu relacionamento, olha para você, olha para os teus comportamentos, olha para o teu posicionamento diante da vida e se questione: o que eu estou fazendo dentro desse relacionamento que pode não ser legal? O que eu estou fazendo dentro desse relacionamento que pode não ser saudável? Ao invés de culpar o TDAH, ao invés de culpar o autismo, ao invés de culpar as feridas emocionais, ao invés de culpar os traumas da infância, para e pensa qual a tua responsabilidade de mudança. Porque pode existir traumas, sim, mas o que é que você está fazendo para poder trabalhar esses traumas? Pode existir um TDAH? Sim, pode existir. Mas o que você está fazendo para poder cuidar disso? É muito fácil se apegar a algo como uma verdade absoluta e evitar que você tenha comportamentos de mudança ou evitar o confronto. Então eu vejo muitas pessoas se apegando a posts, a diagnósticos para poder evitar o confronto e evitar a mudança. Então nesse momento, e aí algumas pessoas podem dizer assim: Carol, é fácil para você falar isso, você não sabe o que é ser TDAH. Eu sou TDAH. E aí alguém pode virar e dizer assim: Carol, para você é fácil falar sobre isso, você não tem ansiedade. Eu tenho ansiedade, eu convivo com ansiedade já há um tempo. E eu escolho todos os dias como eu vou trabalhar a minha vida. E para isso eu tenho uma disciplina diante disso. Foi fácil chegar até aqui? Não. Você tá em um relacionamento quando você tem TDAH e quando você tem ansiedade, ele gera uma total angústia dentro do relacionamento, porque você não sabe como você vai agir diante de determinadas situações, e você não sabe como o outro vai compreender aquilo ali, porque muitas vezes você é a desastrada, você é a pessoa que não presta atenção, você é a pessoa que tem medo de tudo, você é a pessoa que olha para as situações com um olhar distorcido, então você acaba olhando para você como a pior pessoa do mundo. Só que aí vem: quais são as bengalas que eu uso para poder justificar os meus erros ou justificar a minha falta de mudança? É um convite, realmente, para você poder mergulhar em você, para você mergulhar na sua vida e entender que nem todos os posts das redes sociais que falam sobre diagnóstico têm a ver com você. Muitas vezes o que você precisa é olhar para você verdadeiramente e entender quem você é diante da vida e entender o que você precisa mudar verdadeiramente antes de culpar o outro. Um beijo no coração. Eu sei que tem pessoas que dizem assim: hoje você deu uma pancada. Foi com luva de pelica, com muito amor no coração, porque eu entendo que às vezes a gente precisa tomar uma sacudida para poder mudar os nossos comportamentos e olhar diferente para a vida. Então meu convite é para que você possa olhar de uma forma diferente para a vida. Vamos juntos e até a próxima sexta-feira.